Já gravando, presidente. Bom dia, iniciamos hoje, dia 10 de março de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento virtual eu, Isabel Mil, Dr. Rodrigo Hofstein, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Registro também a presença da doutora Fernanda Lamarco e doutor Rodrigo Vilela para acompanhamento dos julgamentos e realização da sustentação oral. Bom, vamos lá. Primeiro, iniciando pelo processo 3156295, Treine do Brasil, processo de relatoria do Dr. Rubens. Doutor Rubens, se quiser fazer uma breve apresentação do caso, e depois a gente pode passar a palavra para a doutora, eu posso passar a palavra para a doutora Fernanda, se ela quiser fazer a sustentação. Tá certo. Bom dia a todos. Esse processo trata-se de acusação de falta de pagamento do imposto por meio de guia de recolhimento especial, devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior, com benefícios fiscais baseados na legislação federal do regime automotivo, com redução do IPI, PIS e COFINS. A empresa ela não apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil documentos necessários para a comprovação do seu direito à fruição desses benefícios. Eu estou lendo a acusação fiscal, tá bom? E esses foram revogados de acordo com os termos constantes no ofício tal da Receita Federal. Os impostos federais reduzidos foram reclamados por meio de auto de infração lavrado pela Receita Federal. E isso impacta no ICMS, né? O contribuinte tem um processo administrativo que está correndo na Receita Federal com relação a isso. É um processo que já chegou no CARF e, pelo que eu li lá, a decisão foi anulada, a decisão aqui da delegacia, e o processo, então, retornou. A patrona requer que nós não julguemos o processo até a conclusão desse processo administrativo junto à Receita Federal. E esta, então, é a situação do processo. Muito obrigada, doutor Rubens. Doutora Fernanda, só antes de eu passar a palavra para a doutora tem procuração dos autos? Não, eu tô sem. A gente não fez a vinculação. Eu tô com o Rodrigo Prado aqui, que ele tem a procuração, poderes nos autos, mas assim, eu não pretendo fazer a sustentação oral. Eu entrei mais para só como eu não Só consegui acompanhar? só acompanhar e só fazer esse lembrete, né, que teve como a petição foi protocolada recente e a decisão do CARF também foi recente, só como um aviso e pedido, né, de retirada de pauta, só nesse sentido mesmo. Tá, doutora, quer que eu faça constar a presença aqui no processo? Senão eu dou prazo, eu posso despachar o processo e estipular aqui um prazo para a doutora juntar a procuração. Não, a intenção Não, não seria tá fazer certo. a sustentação oral, não. Obrigada. Então eu vou colocar solicitante solicitante ausente, doutora. Tá bom, tá. Obrigada. Doutor Rubens, por favor. Sim, presidente. Bom, o mérito do processo, ele é, assim, no âmbito aqui do estadual, ele é, assim, não tem o que se discutir, né? Porque foram benefícios fiscais utilizados pelo contribuinte em relação a reduções de tributos federais, né, que impacta na base de cálculo do ICMS, e esta redução de tributos federais foi cancelada, né, pela Receita Federal, de forma que o que resta da exigência do ICMS é materialmente quase que indiscutível, né? Mas então, vamos lá, então.
Trata-se de acusação de falta de pagamento de ICMS, importações que contavam com benefícios fiscais federais, benefícios esses posteriormente revogados pela Receita Federal. Como os tributos federais compõem a base de cálculo do ICMS, o cancelamento dos respectivos benefícios fiscais e o restabelecimento integral dos tributos federais das importações promovidas pelo autuado refletiu um recolhimento menor do ICMS, que essa diferença está sendo, então, aqui reclamada. Qual a relação ao pedido da parte? Não, a primeira, né, no recurso dele, ele questiona as decisões administrativas da Receita Federal, tá certo? Então, não cabe aqui a esse Tribunal de Impostos e Taxas atuar na discussão administrativa referente ao alegado direito do autuado aos benefícios fiscais federais. Essa discussão cabe ao CARF e não ao TIT, então não entra nesse mérito. Então, não conheço da parte do recurso onde o autuado procura comprovar seu direito aos benefícios fiscais relativos aos tributos federais. Isso não está na nossa competência, né? Não se pode ainda considerar as reduções no crédito tributário ocorridas no processo administrativo federal movido pelo autuado, porque essas reduções foram realizadas em decisão passível de recurso, proferida pela 20ª turma da Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo. Quer dizer, é uma decisão em relação à qual não se comprovou o trânsito em julgado administrativo. Não existe uma previsão legal para que esse processo administrativo seja suspenso enquanto houver recursos cabíveis no âmbito do processo administrativo federal. Aqui na nossa legislação não existe essa possibilidade, né, que o processo não seja julgado por uma situação externa, né, digamos assim. A menos que seja uma decisão judicial que determine, né, a suspensão do processo administrativo aqui, mas fora isso não existe nenhum comando legal, normativo, nada que a gente possa alegar para que esse processo não seja julgado, né? Provavelmente, em termos de procuradoria, em termos de execução, obviamente que é possível, né, atuar naquele sentido. Mas aqui dentro do processo administrativo não há nada que a gente possa colocar como fundamento para não julgar esse processo, né? Então, eu continuo o julgamento, tá? Então, não há previsão legal para que esse processo seja suspenso enquanto houver recursos cabíveis no âmbito do processo administrativo federal. Não foi trazido ao presente processo uma decisão definitiva prolatada pelo CARF que pudesse alterar a autuação da Receita Federal de folha 118 e 119. Então, essa autuação da Receita Federal, ela continua válida, tá? Todavia, por iniciativa própria, a título informativo, eu consultei o desenrolar do processo número tal no CARF, sendo que no acordo tal, proferido em 2020, fevereiro de 2020, restou decidido que acordam os membros desse colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário para anular o acórdão da DRJ e negar provimento ao recurso de ofício. Então, o processo retorna, tá, para o julgamento e vai se desenrolar lá novamente. E não se sabe, né, o tempo que isso vai levar. O acórdão em si inteiro se encontra disponível lá no site do CARF, tá? Então, a exigência de imposto estadual, ela resta mantida, não sendo possível considerar as reduções promovidas na Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo, expostas nas folhas 109 a 170, pois, pelo que consta no CARF, essa decisão foi anulada por ausência de motivação. Eu reduzo, entretanto, a taxa de juros, de acordo com a súmula 10. Então, eu dou provimento parcial ao recurso ordinário, unicamente com relação à taxa de juros, se não houver nenhuma consideração por parte da representação fiscal com relação a esse ponto. Esse é o voto, senhores. Dr. Rubens, parabenizo pelo voto.
Mas antes de passar a palavra para os demais juízes, como foi aqui chamada a atenção da representação? Representação, quer fazer alguma manifestação? Sim? Nada a opor quanto à redução da taxa de juros, de acordo com a súmula 10 do TIT, né? Mesmo porque esse pedido foi feito no próprio recurso ordinário da autuada. Perfeito, muito obrigada. Doutor Rodrigo? Eu acompanho o voto do relator, acredito aí também que não há previsão quanto à eventual suspensão, quanto ao mérito também nada a se opor, e acredito aí que eventual decisão prolatada pelo CARF possa repercutir mais para frente, mesmo em nível de procuradoria. Né? Então, eu acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Perfeito, obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Odilo? Também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho. Então, bom, todos de acordo, então eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, processo 31.56295, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado, doutora Fernanda. Muito obrigada a todos os julgadores. Tenham um ótimo dia, um excelente trabalho. Obrigada, bom dia, doutora, para a senhora também. Bom, próximo processo agora é o 41.39.995, Energisa Sul, processo de relatoria do doutor Odilo e doutor Rodrigo está presente para a realização de sustentação oral. Doutor Odilo, o processo está aberto para edição. E quando o senhor quiser fazer uma breve apresentação do caso, depois eu já passo a palavra para o doutor Rodrigo. Trata-se de 3 acusações, sendo que o item 1.3 foi pago pelo contribuinte. Então, restaram dois itens. É a empresa de energia elétrica, o item um creditamento indevido, porque não foi emitido a nota fiscal de energia elétrica correspondente. E o item 2 foi emitido nota fiscal substitutiva, porém, essa nota fiscal substitutiva ela foi cancelada, emitida uma nova. Então, em breve síntese, seriam essas as acusações. Muito bem, muito obrigada, doutor Odilo. Doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom, eu gostaria de comentar... deixa eu só abrir a câmera. Eu gostaria de comentar brevemente só algumas considerações relevantes relativas às razões que apresentamos no nosso recurso ordinário. Só contextualizando inicialmente, né, a recorrente é essa empresa de concessionária de serviço público que fornece e distribui energia elétrica aos consumidores abrangidos pela sua área de concessão aqui no estado de São Paulo. E nisso a recorrente envia mensalmente milhares de faturas de energia elétrica aos consumidores. Com isso, naturalmente ocorrem situações que, mesmo após a apuração, inclusive o respectivo recolhimento do ICMS, surge uma necessidade do refaturamento dessas operações. Né? Essas situações acabam ocorrendo por diversas razões, um erro na leitura, na medição de energia elétrica consumida, uma alteração de titularidade, alguma correção de endereço.
Enfim, né, nesses casos, a recorrente efetua então efetua a emissão e envia ao consumidor uma nova fatura, em substituição àquela que continha algum erro. Essa situação de refaturamento da operação, ela incorre na emissão de duas notas fiscais, sendo uma primeira, né, substituída, e a segunda uma substituta. Isso ocasiona uma duplicidade de apuração e recolhimento do ICMS sobre a mesma operação. E, em síntese, isso autorizaria a restituição dos valores recolhidos indevidamente com base na nota fiscal que foi substituída, que havia o erro. Então, até como uma solução para agilizar essa recuperação de valores de ICMS que foram recolhidos em duplicidade sobre essa mesma operação, o convênio 30 ele prevê algumas regras específicas para a realização do estorno desses débitos de ICMS e acaba ocorrendo até sem a autorização prévia da Fazenda. Bom, essa possibilidade, né, ela pode ser resumida em 3 ações assim que o contribuinte deve realizar, inclusive foram realizadas pela recorrente, né. Aqui eu cito, por exemplo, essas 3 ações, seria uma primeira, uma emissão dessa nota fiscal de energia elétrica substituta, depois uma emissão do relatório interno em meio eletrônico com relação das notas fiscais substitutas e a respectiva substituída, e uma terceira seria a emissão de nota fiscal de entrada para a recuperação do montante do ICMS recolhendo duplicidade. Pois bem, então no item 1 do auto de infração, ele trata a respeito dessa falta de emissão das notas substitutas. Já no item 2, há uma indicação dessas notas substitutas, elas são reconhecidas pela fiscalização, mas posteriormente foram canceladas e a fiscalização entendeu, de certa forma, que isso teria parado por aí, não teria tido uma emissão de uma outra nota substituta em algum momento posterior. Então, esclarecendo o item 1, em que houve uma primeira nota fiscal, foi constatada a necessidade de substituição dessa nota, por alguma razão, e foi emitida, então, a nota substituta. E a recorrente, ela efetivamente comprova a emissão dessas notas fiscais substitutas. Foi apresentado nos autos demonstrativo completo, detalhado dessa operação. Há uma perfeita indicação de todos os dados da nota fiscal substituída e todos os dados da nota fiscal substituta. Além disso, também foram juntadas todas as notas fiscais que estão referenciadas nesse demonstrativo. Foi juntada também telas do próprio sistema interno da recorrente e há uma vinculação completa entre as notas fiscais substitutas e as substituídas, demonstrando até os motivos de cancelamento. E nesse trabalho, o recorrente, inclusive, identificou que somente em 2 notas fiscais substitutas, somente não houve emissão de nota fiscal para duas dessas notas fiscais, somente 2. Mas todas as provas que foram apresentadas aos autos, elas abrangem 90% dos valores envolvidos nesse item 1. E o trabalho de análise e cotejo entre as notas apresentadas pelo recorrente não havia sido feito, até o momento não foi feito. Então, aqui não houve análise das informações apresentadas pela recorrente, não houve qualquer cotejo entre as informações das notas fiscais descritas no demonstrativo apresentado pela recorrente com as próprias notas fiscais que estão nos autos. Portanto, aqui a decisão recorrida, ela não considerou as provas que foram fornecidas. E, por fim, no que se refere ao item 2, em que há uma primeira nota fiscal, na verdade, há uma primeira nota fiscal, houve algum erro na sua emissão, então foi necessário emitir uma nota substituta, a segunda nota. Acontece por alguma razão, essa nota substituta também foi emitida com alguma necessidade de correção, foi emitida então uma terceira nota, em substituição a essa segunda. E acontece que, diferentemente do entendimento da decisão recorrida, a nota fiscal referente à primeira substituição, que seria essa segunda nota, ela não foi cancelada definitivamente, como se a operação tivesse encerrado ali, com a emissão, porque houve sim a emissão das notas fiscais substitutas. E a cópia dessas notas fiscais foram juntadas aos autos. E também estão acompanhadas do mesmo demonstrativo detalhado, completo, identificando essa operação. Até nesse trabalho também da juntada de provas, a recorrente acabou identificando que somente uma única nota fiscal, de fato, restou definitivamente cancelada, sem a emissão de uma nota fiscal posterior. Mas todas as demais estão demonstradas nos autos. E aqui, novamente, não houve essa análise das provas que foram apresentadas pelo recorrente. Bom, é o que eu gostaria de destacar. Eu agradeço pela atenção e fico à disposição dos senhores.
Está sem áudio, doutor Isabel. Que vício. Obrigada, viu? Doutor Rodrigo, parabenizo pela sustentação. Eu vou passar a palavra para o doutor Odilo. O voto já está registrado e disponível. Então, como havia dito, inicialmente são 3 infrações, sendo que a infração do item 3, relativamente a livros contábeis, registro magnético, foi liquidada pela recorrente, permanecendo, então, 2 itens. O item 1, creditamento indevido, eu já visto que não houve a emissão da respectiva nota fiscal de energia elétrica. Em relação ao item 2, houve emissão de nota substituta, que, por sua vez, também foi cancelada, né? Então, houve emissão de nota, aí houve a emissão de uma nota substituta, mas essa nota substituta, por sua vez, também foi cancelada. A recorrente ela apresenta 2 preliminares, uma cerceamento de defesa, que não foram examinados todos os motivos e provas, e também a decadência de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º. Então, item 15 do voto. A recorrente alega em sede preliminares que a decisão recorrida foi omissa quanto à análise dos fundamentos expostos pela recorrente em relação às infrações dos itens 1 e 2, não analisando as provas apresentadas, devendo, portanto, ser declarada sua nulidade. Argumenta a recorrente que a representada decisão de primeira instância, no que concerne ao julgamento do item 1, decidiu em apenas um parágrafo que a recorrente não trouxe documentos que corroborassem suas alegativas, de modo que, no entendimento da recorrente, não há fundamentação e nem qualquer motivação que embase sua decisão. Aí ela faz uma citação. O autuado não trouxe elementos que comprovassem a emissão de notas fiscais substitutivas, ou que houve mais de uma substitutiva para a mesma operação, limitando-se a argumentos sem suporte documental. E mesmo o argumento de que apresentou prova por amostragem pode ser válido porque não trouxe com a defesa documentos que corroborassem suas alegações. Alega a recorrente que a respeitável decisão recorrida claramente não considerou ou apreciou as provas fornecidas pela recorrente. De fato, a decisão recorrida considerou que, por se tratar de amostragens, por si só, seria fundamento para afastar qualquer consideração a seu respeito. Em outras palavras, na parcela das provas apresentadas e comprovadas pela recorrente, houve manifesta violação ao seu direito de defesa, incorrendo em violação aos artigos 65, 91 e 103 do Decreto 54.486 de 2009, que assegura aos contribuintes a observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais. A dúvida recorrente em relação ao item 2, a recorrente juntou demonstrativo de folhas 1865 e 1874, demonstrando que o cancelamento das notas fiscais substitutivas relacionadas no AIM foi justificado e motivado por uma segunda substituição de notas fiscais com o cancelamento das primeiras notas fiscais substitutas, que, por sua vez, haviam substituído as notas fiscais originais. A recorrente faz menção à decisão recorrida. Quanto aos argumentos e documentos apresentados com a defesa, há que se considerar que, no caso da nota fiscal original 36.169, com vencimento de 30 de nove de 2015, emitida para a empresa Corse, substituída pela nota fiscal cancelada número tal, com vencimento, o contribuinte confessa a infração. Por outro lado, as notas fiscais apresentadas como substitutas foram de fato canceladas, conforme emitidas pela defesa, uma vez que foram incluídas no relatório descrito no parágrafo 2º, no item 2 do parágrafo 1º
do artigo 4 do anexo 18º do RICMES. Foram considerados inválidos pelo fisco. Os demais documentos trazidos com a defesa em nada alteram o teor das acusações. Os pagamentos mensais relacionados se referem ao saldo devedor do período e a jurisprudência, por seu turno, somente serve de parâmetro e objeto de convencimento, não forma a norma jurídica quando não simulada. Assim é que as infrações descritas na ordem de infração inicial subsumem as hipóteses previstas no regulamento. Os documentos e informações constantes no processo cristalizam-nas, refletindo-as como um espelho, e, por conseguinte, elimina todos os argumentos aventados pelo defendente, reconhecendo que o quadro probatório, enfim, milita francamente a favor do fisco. No entendimento da recorrente, não houve qualquer análise das provas apresentadas pela recorrente. A indecisão apenas alega que tais documentos em nada alteram o teor das acusações. Não há qualquer fundamento que justifique o entendimento de que tais documentos não estariam aptos a afastar a acusação fiscal. Alega recorrente que, em relação aos meses de fevereiro a novembro de 2015, ocorreu decadência prevista no parágrafo 4º do artigo 150 CTN, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Perdão, doutor Odilo, acabou ficando mudo. Doutor Odilo, acho que vai ter que voltar um pouquinho aí, doutor. A decisão em preliminar, eu faço aqui ela alega em fase de preliminar que não houve a devida apreciação das provas. No item 15.1, ela faz uma citação da decisão de primeira instância. Então, no item 15.1.5, no entendimento da recorrente, não houve qualquer análise das provas apresentadas pela recorrente. A decisão apenas alega que tais documentos e nada alteram o teor das acusações. Não há qualquer fundamento que justifique o entendimento de que tais documentos não estariam aptos a afastar a acusação fiscal. Alega a recorrente que, em relação aos meses de fevereiro e novembro de 2015, teria ocorrido a decadência. No item 16, eu me reporto aí ao parecer da representação fiscal. Item 16.1. Com efeito, como destacado pela dota representação fiscal, verifica-se que as alegações da defesa foram consideradas pela julgadora, tanto que foram sintetizadas em resumo da defesa constantes da referida decisão, as folhas 2083 e 2084, assim como foram examinados os documentos juntados. Observa-se que no trecho da decisão citada pela dota representação fiscal, a menção da nota fiscal original 3669, com vencimento em 30 de nove de 2015, emitida para a empresa Corse, substituída pela nota fiscal cancelada 159.307, com vencimento em 31 de 2 de 2015. E o contribuinte, ele confessa, né? O jogador, na decisão, ele reconhece que o contribuinte confessa a infração. Então, houve exame. Nesse sentido, de acordo com o artigo 26 da Lei 13.457/2009,
Os órgãos de julgamento apreciarão... Os órgãos de julgamento apreciarão livremente as provas, devendo, entretanto, indicar expressamente os motivos de seu convencimento, que foi feito pela adesão à prova. Pelo acima exposto, constato que o julgador apreciou os argumentos apresentados pela recorrente, havendo sempre a justificação das razões de decidir do ilustre julgador de primeira instância. Se a recorrente discorda das conclusões alcançadas, é questão que deve ser discutida no mérito. Sob o aspecto formal, não há qualquer vício na decisão singular, razão pela qual afasta a preliminar de nulidade relativa à falta de fundamentação da ação fiscal, bem como da atenção à qual. Quanto à preliminar de decadência em relação aos meses de fevereiro a novembro de 2015, entendo que, em se tratando de hipótese de crédito indevido, não se aplica a homologação tácita prevista no artigo 150, parágrafo 4º CTN. Ao caso, se aplica o artigo 173 do mesmo Código, nos termos da súmula 9 desse egrégio tribunal, razão pela qual afasto a preliminar de decadência em relação aos meses de fevereiro e novembro de 2015. Em relação ao mérito, item 18.1, em que o primeiro item é aquele que não foi emitida a nota fiscal. Com relação ao item 1, afirma a recorrente que, ao contrário do que afirma a acusação fiscal, houve emissão de notas fiscais substitutas das notas fiscais substituídas, indicadas nos registros fiscais. A não identificação automática dessas notas fiscais nas informações prestadas pela recorrente justifica-se pelo fato destas terem sido emitidas de modo manual. Para a comprovação desses fatos, a recorrente reporta-se às telas de seu sistema interno, nas quais são indicadas as devidas vinculações entre as notas fiscais, com demonstração dos respectivos motivos de cancelamento. Observa a recorrente que apenas 2 notas fiscais não houve a emissão de notas fiscais substitutas. Ressalta a recorrente que a prova apresentada foi realizada mediante amostragem, com abrangência sobre 90% dos valores envolvidos nesse item. A apreciação das provas dessas condições é justificada pela ocorrência de força maior, em razão da ocorrência de incêndio ocorrido no Arquivo Geral do Grupo Energisa, localizado no município de Assis. Aí, eu faço uma menção a um trecho do julgador de primeira instância, que no item 19.1, conforme destacado pela decisão a qual o contribuinte foi notificado, a fim de que esclarecesse e relacionasse uma a uma as notas fiscais emitidas em substituição a cada nota fiscal de energia, para a recuperação englobada do montante do imposto apurado por meio dos arquivos digitais de estorno de débito. No entanto, as respostas trazidas pelo interessado não lograram comprovar documentalmente a emissão das notas fiscais substitutivas, sendo que a nota fiscal substituta, nas hipóteses de estorno, a emissão desse documento é obrigatória. Nesse sentido, de acordo com o memorial descritivo de folhas 11 e 27, o contribuinte não informou a base legal que supostamente fundamentaria a aludida constatação, se limitando a informar dispositivo da resolução normativa número 414 da ANEEL, que nada acrescentam ou justificam a falta de emissão da nota fiscal substituta, bem como não possui interferência na esfera tributária. Ademais, o contribuinte confirmou tacitamente que não foram emitidas notas fiscais substitutas. Não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar as alegações fáticas que tentou precariamente demonstrar. Faço também uma menção aí ao parecer da representação fiscal, no item 20.1. Como observado pela douta representação fiscal,
realizadas verificações sobre o conteúdo dos arquivos digitais de escórnio de débito gerados pelo autuado, conforme previsto na portaria CAD 53/2004, o fisco constatou que registros específicos constantes dos referidos arquivos apresentam omissão de informações relativas à nota fiscal substituta nas hipóteses de estorno, em que a emissão desse documento é obrigatória. Nesse sentido, a contribuinte, em sua resposta, junta apenas a planilha de folhas 55, acrescentando 2 colunas à planilha da notificação fiscal, com a mesma justificativa para todos os registros de haver ocorrido erro atendente, CA, sem fornecimento de energia, e com fundamentação legal em todos os casos, item 22, cláusula 2ª, anexo 15 da REN 414, da ANEEL, que, segundo o FR atuante, em seu memorial descritivo do trabalho fiscal, corresponderia a disposições da Resolução Normativa 414 da ANEEL, que nada acrescentam ou justificam a falta de emissão de nota fiscal substituta, bem como não possui interferência na esfera tributária. No tocante às alegações do autuado em seu recurso, de que as notas fiscais teriam sido emitidas de uma forma manual, essas não fazem sentido, tendo em vista estar obrigatoriamente submetida às regras previstas na portaria 79/2003, que uniformiza e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única, por sistema eletrônico de dados, razão pela qual entendo que as alegações da recorrente não merecem acolhida. Pelo exposto, constata-se que o contribuinte não apresentou documentos para embasar o crédito efetuado, não tendo, inclusive, realizado a prova por amostragem, como observa o FR atuante, razão pela qual fica mantida a exigência fiscal do item 1.1. A recorrente, em relação ao item 2, apresenta as seguintes alegações. A dose recorrente, em relação ao item 2, conforme demonstrativo de folhas 865 e 874, ficou demonstrado que o cancelamento das notas fiscais substitutas relacionadas no AIM foi justificado e motivado por uma segunda substituição das notas fiscais, com o cancelamento das primeiras notas fiscais substitutas, que, por sua vez, haviam substituído as notas fiscais originais. Observa a recorrente que, embora seja correto afirmar que as notas fiscais substitutas relacionadas no AIM tenham sido canceladas, não é correto afirmar que a operação tenha se encerrado aí, uma vez que, em relação a essas últimas notas fiscais, houve a emissão de novas notas fiscais substitutas, cujas cópias encontram-se juntadas às folhas 1875 e 2035. Argumenta recorrente que a legislação não veda ou restringe a possibilidade de realização de mais de uma substituição de nota fiscal, razão pela qual a indicação precisa das notas fiscais substitutas, segundo a substituição, atende às exigências regulamentares. Observa a recorrente que, dentre as notas fiscais abrangidas nesse item, apenas em um único caso a nota fiscal substituta estou definitivamente cancelada, sem a emissão de nota fiscal posterior. Eu destaco aqui um trecho da decisão de primeira instância, item 22.1. Como destacado na atenção à qual, que concerne ao item 2, a acusação se baseia no fato de que foram emitidas notas fiscais substitutivas para notas fiscais canceladas e na própria defesa o contribuinte admite o cancelamento das notas fiscais substitutas, aduzindo que novas substitutivas serão emitidas, porém também não traz o detalhamento conforme solicitado nas notificações, relacionando as notas fiscais emitidas às substitutas e às substituídas. Ademais, como observado pela ação a qual, as notas fiscais apresentadas como substitutos foram de fato canceladas, conforme admitido pela defesa, e uma vez que foram incluídas no relatório descrito no item 2, o parágrafo 1º do artigo 4 do anexo 18º do RICMES, foram consideradas inválidas pelo fisco, sendo que o contribuinte em relação à nota fiscal original 3669
emitido para a empresa Corse, substituída pela nota cancelada 159.307, futuramente confessa a infração. Faço também uma citação aí do parecer da doutora representação fiscal, e no item 23.1, como destacado pela doutora representação fiscal, o FR atuante às folhas 2046 e 2048 informa que é recorrente em sua impugnação entre uma narrativa totalmente contraditória e confusa, afirmando em um momento que as notas fiscais foram substituídas e não canceladas, e no segundo momento que afirma que foram de fato canceladas. Ocorre que a defesa confunde o procedimento de substituição com o cancelamento, como se ambos fossem idênticos. Como veremos em seguida, se trata de grande equívoco. Como afirma o agente autor, o que se constatou na verdade é que tais notas fiscais apresentadas como substitutas pelo infrator foram de fato canceladas. Fato, aliás, admitido pelo infrator. E como foram incluídas no relatório descrito no item 2, o parágrafo 1º do artigo 4º do anexo 18º do RICMES, regulamentado pela portaria 5504, foram consideradas inválidas pelo fisco, haja visto que o contribuinte não cumpriu as disposições da portaria CAT 55/2004. Pelo exposto, a infração referente ao item 2 está devidamente caracterizada, haja visto que as notas fiscais substitutivas foram posteriormente canceladas, em desacordo com as disposições da portaria CAT 55/2004, sendo que a recorrente confessa o cometimento da infração com relação à nota fiscal substituta, elencada nas folhas 2120 de seu recurso, razão pela qual fica mantida a exigência fiscal do item 1.2. Esclareço desde já que igualmente não caberia redução ou renovação da multa, com a aplicação do artigo 527-A do RICMES, que tem como um de seus pressupostos que a prática da infração não acarreta na falta de pagamento do tributo. Com relação aos juros de mora, entendo que deve ser aplicada a taxa Selic, conforme pedido da doutora representação fiscal. Isso é uma manifestação em contra-razão do recurso ordinário. Então, desse modo, conheço do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe seu parcial provimento, mantendo os itens 1.1 e 1.2 do AIN, retificando a taxa de juros aplicada ao débito fiscal. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto. Deixa eu ver só. Não, o ponto que eu ia falar que o senhor falou. Doutor Rodrigo? Doutora, eu precisaria retificar o relato. Pois não. Eu acompanho integralmente, presidente. Doutor Rubens? Senhor presidente, eu também acompanho o voto, cumprimentando o ilustre relator. Representação? Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Doutor Odilo já está aberto aí para edição. Pronto, doutora, já liberei.
Doutora Isabel, está sem áudio. Hoje é dia. Eu também não tenho acréscimos, então eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, o processo 41.39995, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado, doutor Rodrigo. Muito obrigado, bom dia, uma excelente sessão a todos. Obrigada para o senhor também. Bom, senhores, acho que agora podemos seguir aqui a sequência da pauta. O próximo é o 4015-737, Telerina, processo de relatoria do Dr. Rubens. Senhora presidente, esse auto-infração não há o que julgar, tá certo? É um auto lavrado em uma situação de importações por conta e ordem, aqueles clássicos, né, de crédito indevido e de falta de pagamento do imposto. E o autuado fez um pedido no âmbito do recorde. Esse pedido foi deferido e a Coordenadoria de Fiscalização juntou o despacho de folhas 1065, declarando distintos os créditos tributários constituídos pelo presente AIM, solicitando seu arquivamento, né? Então, extinto o crédito tributário, não há nada a ser julgado. Então, eu conheço do recurso ordinário, dou seu provimento, cancelando o auto de infração, com meu voto. Tá certo, perfeito, doutor Rubens, obrigada. Representação? Mais uma vez, nada a acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor Rodrigo? Também nada a acrescentar, presidente, eu acompanho. Doutor Odilo? Também acompanho. Muito bem, então eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 4015-737, recurso ordinário foi conhecido e provido. Então, vamos lá, encerrar a votação. Ok. Encerrar o julgamento. Bom, agora nós vamos para o último, 41.43.612, Sartorato, processo de relatoria do Dr. Rubens. Senhora presidente, esse auto, nós já julgamos autos similares, aquele que é relativo à classificação fiscal do pão de queijo, que houve uma alteração na NCM e há então uma polêmica em relação ao momento em que os contribuintes já deveriam adotar a nova classificação fiscal. Então, o AIM tem vários itens, né? São 5 itens por falta de pagamento do imposto, todos em relação a esse mesmo evento. Quer dizer, em se aceitando
que a nova NCM já valia no momento definido pelo físico, o auto se mantém, não há o que... Com relação à exceção item 5, ele tem uma questão processual. Mas se nós entendemos que a nova NCM, ela passou a valer no momento da decisão normativa CAT de 2018, se não me engano, então o auto ele é improcedente. E eu vou, então, passar ao voto. Há um recurso de ofício, porque é uma situação insólita, né? Eu realmente nunca tinha visto nada igual, mas vamos lá. Inicialmente, eu apresento o resumo das acusações fiscais, elaborado. Eu tenho que destacar essa julgadora, que ela é brilhante, né? A doutora Edileia Marcon. Os votos dela são normalmente muito bons. Então, imputa-se ao autuado infrações de falta de pagamento do imposto por utilizar erroneamente a redução de carga tributária ou redução da alíquota prevista no artigo 3º do anexo 2 do RICMES, em venda para o item 1, empresas RPA. Item 2, empresas do Simples. Item 3, consumidor final pessoa física. Item 4, consumidor final PJ. Item 5, a infração de falta de pagamento do imposto por tratar como isentas ou não tributadas operações tributadas ao utilizar o Código Fiscal tal para simular operações de remessa de mercadoria para armazém geral, sendo que o destinatário era a empresa do Simples Nacional e possuía KNAI de comércio atacadista, etc., etc., sendo que em nenhum momento houve o retorno real simbólico. As situações ocorreram entre janeiro de 2017 e outubro de 2018. As mercadorias objetos são pão de queijo similares. O autuado ele resume bem o ponto central onde reside a controvérsia desse processo, nas palavras dele. A questão trazida ao debate nesse contencioso se reside na classificação das mercadorias pão de queijo similares no período fiscalizado, janeiro de 17 a outubro de 18, se o código NCM 19021100 adotado pela recorrente ou código 1901-2000 sustentado pelo fisco. Então, eu passo ao recurso de ofício, porque teve um cancelamento do item 5. Em relação ao item 5, tá bom? O autuado aponta a existência de outro auto de infração lavrado pelo mesmo AFRE, envolvendo operações com pão de queijo referente ao mesmo período, sob julgamento, e que utilizou o entendimento de que a alteração do tratamento tributário ocorreu em 2018. Aduz que essa mudança de entendimento, além de colocar o contribuinte em situação de extrema insegurança jurídica, impõe a observância do artigo 146 do Código Tributário. Diz o seguinte, Código Tributário Nacional. E a decisão recorrida expõe que, considerando que a alteração do critério jurídico não está contemplada como motivo ensejador de revisão de lançamento das zonas impostas pelo CTN, a improcedência do item 5 é de rigor. Só que eu achei por bem não ler o relatório completo, então os senhores, logicamente, não estão entendendo, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Houve um outro auto de infração onde se cobrou esse imposto, né? Porque ele deu saída como se fosse isenta para armazém geral, mas não era armazém geral, era aquela história também que a gente já conhece. Só que naquele primeiro auto de infração, o fiscal considerou que sim, que a reclassificação da NCM vale apenas de 2018 para frente, ou de um determinado momento para frente. Lavrou aquele auto, tá certo? E aí, esse fiscal mudou de ideia depois, tá certo? Porque o fisco surgiu com essa nova hipótese aí, que a NCM valia já desde antes. Então, nesse auto, ele incluiu o complemento do imposto do auto anterior, nesse item 5, autuando as mesmas operações, tá certo? Cobrando a diferença, o imposto, assim, que sem considerar que a NCM só começou a valer de determinado momento para frente. Então, descontando o que ele já lavrou no primeiro... Enfim, é como se ele lavrou um primeiro auto, mas com uma base jurídica tal, e agora ele lavra um outro, autuando as mesmas operações, mas com uma outra entendimento jurídico,
porque aquele primeiro deveria ter sido cobrado mais. Então, esse a mais, esse plus a mais, ele cobra nesse auto de infração aqui. Assim, né? Não tem nem o que dizer, né? Assim, não dá, né? Não existe isso. Então, a representação fiscal, né, antes de expor seu parecer, ele converteu o processo em diligência ao fiscal para ouvi-lo, né, a respeito dessa situação, né, que a julgadora, evidentemente, cancelou o item 5, né? E o fiscal fala que houve um erro na aplicação da alíquota do semestre, lançamento do item 2, do outro auto de infração, que foi revista e corrigida pela autoridade administrativa no lançamento efetuado no item 5 deste auto de infração, nos termos do artigo 145.3, combinado com o artigo 149, quarto, combinado com o parágrafo único do artigo 149 do CTN. Tá bom? Esse item 2 lá do outro auto de infração acusava ele de falta de pagamento do imposto, mas eu acho que eu já expliquei aqui, eu não vou ler toda a acusação fiscal, item 2 e item 5, tá? Só deixando claro que eles tratam das mesmas operações. Lá no primeiro AIN ele cobrou um tanto, e nesse AIN ele falou, opa, eu queria ter cobrado mais aqui, então eu vou cobrar em outro AIN essa diferença aqui que eu deixei de cobrar no outro, tá? Então, o contribuinte sofreu duas autuações em relação às mesmas operações, com a mesma acusação fiscal. No primeiro AIN, o imposto foi exigido com redução da base de cálculo previsto para os produtos de cesta básica. Em seguida, o fisco entendeu que a redução não era aplicável a essas operações e autuou de novo o contribuinte, exigindo o imposto complementar. Ou seja, ele autuou novamente as mesmas operações, exigindo o imposto com base de cálculo não reduzida e alíquota de 18%, e descontou aquilo que já estava no outro auto de infração lançado, tá bom? É uma situação inusitada, pelo menos para mim, e a improcedência desse item 5 me parece manifesta. De fato, corrobora as impressões expostas na decisão recorrida, no sentido que não é possível corrigir, retificar, emendar uma acusação fiscal ainda não definitivamente julgada através de uma outra acusação fiscal, autuando as mesmas operações sobre a mesma acusação fiscal, exigindo o tributo complementar em relação à primeira, que teria exigido a menor, e sustenta o fisco que há normativa legal que permite esse lançamento. E o seguinte, no 145, o lançamento, no 145 do CTN, tá? Vou ler aqui. O lançamento regularmente notificado do sujeito passivo só poderá ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício da autoridade administrativa. E o 149 diz que o lançamento é efetuado em revista de ofício pela autoridade administrativa nos casos, lá tem 9 hipóteses. Então, o artigo 149 do CTN trata das hipóteses onde o lançamento é efetuado em revista de ofício pela autoridade administrativa. E esse 149 trata do lançamento descrito no 147, tá? Lançamento de imposto, né? E se trata de uma definição clássica do lançamento do imposto realizada pela autoridade fiscal em face de informações prestadas pelo contribuinte, sendo esse ato passivo de revisão nas hipóteses descritas. Essa norma autoriza a revisão de ofício do lançamento anterior em face de comprovada fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Não existe isso aqui, né? E, além disso, o lançamento anterior, no caso aqui em exame, se trata de lançamento de ofício, onde o fisco constatou através inexatidão na antecipação do pagamento sem prévio exame do fisco, conforme lá o 159 do CTN. Então, as normas analisadas não autorizam o fisco a retificar o lançamento de ofício constituído através de AIN, através de um novo lançamento de ofício efetuado através de outro auto de infração. Tal correção somente seria juridicamente viável através de uma retificação determinada pelo órgão de julgamento no processo anterior, mas não a previsão legal para nova autuação em relação às mesmas operações, visando corrigir eventuais equívocos no primeiro lançamento. Então, eu nego o provimento de ofício, né, mantenho o cancelamento do item 5, sem análise de mérito. Então,
E quanto ao recurso ordinário, ele se resume a essa questão apontada pelo autuado. Né? Se o NCM adotado pelo recorrente era o certo para o período fiscalizado, janeiro de 17 a outubro de 18, tá? Ou não, se já seria o NCM pretendido pelo fisco nesse momento. Em favor do autuado, eu transcrevo uma resposta à consulta tributária nossa aqui, de junho de 2018. Diz o seguinte: redução, ementa ICMS, redução de base de cálculo que não abrange toda a cadeia de comercialização de mercadoria nesse estado, produtos comestíveis e substituição tributária. Aplica-se a redução da base de cálculo prevista no inciso 9 do artigo 39 do anexo 2 do RICMES ao imposto incidente nas saídas internas do produto QIB, por estabelecimento fabricante, de forma a carga tributária 12%, por não alcançar toda a cadeia de comercialização das mercadorias ali especificadas, não é permitido considerar na determinação da base de cálculo de substituição tributária a redução da base de cálculo prevista no artigo 39 do anexo 2, devendo o substituto tributário considerá-lo somente no cálculo da operação própria. A redução da base de cálculo disposta no artigo 19, no inciso 19 do artigo 3 do anexo 2 do RICMES, pode ser aplicada nas operações internas com produto massa para pão de queijo, NCM 1902-1110, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. É a NCM defendida pelo autuado, tá bom? A consultoria tributária fala isso, que pode usar essa NCM usada pelo autuado. E essa resposta ela foi editada em junho de 2018, tá certo? E as operações aqui ocorreram entre 2017 a outubro de 2018, tá certo? E a decisão normativa CAT 03 de 2019, especificamente sobre saídas de pão de queijo, fala o seguinte: mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal em relação à classificação do NCM, tratamento tributário. E ele diz o seguinte, lá no item 3, essa mudança da NCM. Esse entendimento foi consolidado pela Coordenação Geral de Tributação, COSIT, publicada em 3 de outubro de 2018, o que resultou na mudança da classificação do pão de queijo do código tal para o código tal, tá certo? O que não configura a reclassificação na excepção utilizada pelo artigo 606 do RICS. Então, a nossa decisão normativa fala que esse novo entendimento foi consolidado em 3 de 10 de 2018, tá bom? Ou seja, após a ocorrência das operações aqui autuadas. Então, ao meu ver, não se pode exigir que o contribuinte adotasse um tratamento tributário diferente daquele defendido pela própria Secretaria da Fazenda através da sua consultoria. E era uma mudança que ainda estava em processo de implementação, né? Ela não estava certo isso, né? Aí veio uma norma estadual, fala, ó, a partir daqui é assim, essa NCM do pão de queijo e tal. Aí, a partir disso, o contribuinte mudou, né? O seu... quer dizer, eu não tenho certeza se ele mudou, né? Mas, enfim, o que está aqui nesse auto é anterior a essa decisão normativa, tá bom? Então, essa decisão normativa expõe que o entendimento que resultou na mudança de classificação do pão de queijo do código NCM tal para o código NCM tal foi consolidado pela COSIT em 3 de outubro de 2018. Cabe destacar o posicionamento da Câmara Superior desse tribunal, no julgamento do AINST tal, que reafirma a publicação da decisão normativa CAT 319 como um momento a partir do qual se consolidou a classificação fiscal do pão de queijo congelada na nova posição. E, então, nas palavras lá do acordo da Câmara Superior, abre aspas, note-se que, embora tenha havido posições oscilantes sobre o tema, quer dizer, posições oscilantes, tá vendo? Assim, não dá para a gente
partir para cima do contribuinte com a faca na mão, ele fala, poxa, mas peraí, vocês mesmos, uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra, como é que eu posso ter certeza e segurança de agir de um jeito ou de outro sem a norma que me fala, que me dá o caminho, fala, é assim ou é assado, né? Não é possível isso, né? Então, a Câmara Superior falando, note-se que, embora tenha havido posições oscilantes sobre o tema, desde 2008, a Superintendência Regional do Estado de São Paulo classifica os produtos em questão na NSM tal, conforme solução de consulta tal. E apenas em 2018, a Secretaria da Receita Federal definiu a alteração da posição sobre a classificação do pão de queijo congelado do Código X para o Código Y, nos termos da COSIT que eu li aqui. Assim, em 2019, foi publicada a decisão normativa CAT 3, em obediência ao quanto decidido nessa solução de consulta COSIT. De modo que, e aí eu grifei, a partir de então, precisamente em 30 de 5 de 2019, não há dúvidas quanto à classificação fiscal do produto em debate. Portanto, no período hora debatido, entendo aplicável a redução da base de cálculo do imposto para 7%. Fecha aspas, ele, Câmara Superior já batendo martelo nessa situação. E eu me alinho a esse posicionamento porque antes da edição da decisão normativa CAT 319 não havia certeza a respeito da classificação fiscal do pão de queijo congelado. Essa decisão normativa se fundamenta na solução de consulta COSIT de 2018, sendo assim absolutamente incoerente exigir do contribuinte paulista a adoção de determinada classificação fiscal que só veio a ser consolidada através de uma norma estadual posterior, numa época em que a própria Secretaria da Fazenda afirmava que a classificação adotada por esse contribuinte era a correta, né? Não faz sentido isso, né? Então, não era incorreto o tratamento tributário adotado pelo contribuinte autuado ao adotar a NSM que ele adotou na saída de objeto presente AIN, que deve ser integralmente cancelado, pois a norma estadual que determinou a adoção dessa NSM nova só vê a luz após as operações de objeto desse AIN. Ao contribuinte, cabe, obviamente, seguir à risca a legislação tributária, mas ao fisco cabe expor essas regras com clareza, de forma que esse contribuinte tenha certeza e segurança a respeito do tratamento tributário dado às suas operações. E essa certeza só veio com a decisão normativa CAT 03 de 2019. Antes, ninguém sabia, nem o fisco. Então, não dá para chegar e punir uma pessoa por não ter seguido uma norma que não existia, né? Pelo menos não existia em âmbito estadual, e em âmbito federal havia uma dúvida, que só veio a ser dirimida através daquela solução da COSIT em 2018. Então, o 35 já estava cancelado em recurso de ofício, aqui no recurso ordinário eu cancelo, então, o restante do auto de infração, nego provimento ao recurso de ofício e dou provimento integral ao recurso ordinário. É como eu voto, senhores, já estou registrando aqui. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Bom, já essa discussão aqui na 10ª já não é novidade, nós tivemos aí umas 2 semanas atrás, acho que um processo parecido, mas... A novidade é que o primeiro AIN que ele se montou era a senhora que foi a relatora, se eu não me engano. Sim, sim. Enfim, mas vamos lá. Primeiro a representação, que eu imagino que ela que a representação queira se manifestar. Obrigado, doutora Isabel. Antes de mais nada, parabenizar o relator pelo voto sempre percussiente, sempre detalhado que apresentou. No entanto, como o próprio relator afirmou no início da sua exposição, esse tema sobre a classificação fiscal do pão de queijo realmente é controverso e eu queria colocar aqui algumas questões que eu julgo importante para que esse julgamento chegue no melhor direito. Não há dúvidas, inclusive o próprio recurso ordinário admite isso, que o órgão responsável pela classificação fiscal
no NCM é a Receita Federal do Brasil, a Secretaria da Receita Federal, né? Segundo a autoridade fiscal, a mudança de posicionamento da Secretaria da Receita Federal teria como marco temporal a publicação da Solução de Consulta COANA 301 em 2015. Então, a partir desse momento, quando a própria Secretaria da Receita Federal, que é o órgão responsável por fazer essa classificação normativa, estipula que, a partir daquele momento, o NCM do pão de queijo passa a ser outro e, portanto, não mais se aplicaria a redução da base de cálculo de cesta básica prevista na legislação paulista, porque na legislação paulista consta o NCM antigo. Então, a partir desse momento, o fisco entende que não mais se aplicaria essa redução na tributação, porque é na base de cálculo e na alíquota, né? A tributação desse pão de queijo, né? Por outro lado, o autuado argumenta que apenas em 2019, com a decisão normativa CAT 3 de 2019, se poderia admitir a definição do reenquadramento da mercadoria. Nesse ponto, eu queria salientar que o recurso ordinário ele vacila um pouco com relação a essa data, porque em vários momentos ele afirma que essa decisão se daria um pouquinho antes. Eu vou às folhas 22, 92 do recurso ordinário, onde tem um parágrafo que diz assim: sendo certo que somente por meio da solução de consulta COSIT de 2018, da Receita Federal, publicada em 3/10 de 2018, e da decisão normativa CAT da Cefaz de 2019, é que houve consolidação e pacificação acerca da mudança de classificação fiscal dos produtos pão de queijo e similares. Indo adiante, ele fala assim, ele abre um capítulo, e o título do capítulo é o seguinte, vai no mesmo sentido da vacilação, se é 2018 ou 2019. Essa questão do 2018 e 2019 é particularmente importante porque há, no auto de infração sob análise, lançamentos referentes a esse período, a esse interregno entre 2018 e 2019. E o capítulo 2.2, em folhas 22, 92, o título é o seguinte: dos critérios e fundamentos utilizados pelo contribuinte para a classificação fiscal dos produtos pão de queijo e similares e a ausência de consolidação acerca do NCM aplicável aos mesmos até 3/10 de 2018. Ou seja, o próprio contribuinte, em seu recurso, considera que, a partir daí, 3/10 de 2018, está consolidada a interpretação ou a classificação do NCM. Eu estou aqui lendo o recurso porque tem outras passagens onde essa questão do marco temporal, se seria 2018 ou 2019, na opinião do contribuinte, ela é explicitada. Então, vocês me perdoem aqui, eu estou tentando ler e achar as passagens em que isso acontece, né? Lá em folhas 22, 95, novamente, o contribuinte fala, ao menos até 3/10 de 2018, não havia consolidação e pacificação acerca da classificação fiscal em análise. Eu coloquei essa questão justamente para alertar os senhores de que a própria autuada não tem claro que seria a partir de 2019, né?
por vários momentos no recurso, ela coloca como se fosse 2018. No entanto, eu quero desenvolver aqui o raciocínio que leva o fisco a colocar isso não em 2018, mas 2015. Vamos lá. A decisão normativa CAT de 2018, ela é particularmente relevante, a leitura dela, porque ajuda a esclarecer essa questão. No seu item 2, ela diz assim: em seu entendimento anterior, o pão de queijo era considerado massa alimentícia não cozida, nem recheada ou preparada de outro modo, que contenha ovos. Mas, estou lendo aqui a decisão normativa CAT de 2019, mas, a partir de 2013, soluções de consulta exaradas pelas superintendências regionais da Receita Federal do Brasil passaram a entender que o referido produto corresponde à descrição misturas e pastas para preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05. Item 3. Esse entendimento foi consolidado pela Coordenação Geral de Tributação COSIT, na solução de consulta COSIT 98263, de 27/9/2018, o que resultou na mudança de classificação do pão de queijo do Código 19.02.11.00 para o Código 19.01.20.00 da NCM, o que não configura reclassificação na acepção utilizada pelo artigo 606 do RICMES. Item 5. Dessa forma, a partir do momento em que a Receita Federal do Brasil modificou seu entendimento, o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS às operações com massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, que contenham ovos, classificadas no Código 19.02.11.00 da NCM, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que passou a ser classificado no Código 19.01.20.00 da NCM. O teor dessa decisão normativa CAT 3 de 2019 tem um núcleo na palavra entendimento, nesse termo, entendimento. Parece-me evidente que a mudança de classificação do pão de queijo do Código 19.02.11 para o Código 19.01.20 da NCM ocorreu no ano de 2013, o ano da mudança do entendimento, quando a decisão normativa CAT de 3 de 2019 explicitamente afirma o que eu acabei de ler. De certo, houve reiteração e consolidação do sobredito entendimento por meio da solução de consulta COANA 301 de 2015 e solução de consulta COSIT 98263 de 2018. Contudo, não há demonstração nos autos, e isto é importante, que entre as publicações da solução de consulta de ANA, da Secretaria da Receita Federal, de 2013, e a solução de consulta COSIT, de 2018, tem havido oscilações no entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Essa solução de consulta de ANA é porque esse DIANA era o órgão responsável pela classificação à época. Mudou depois para COSIT. Também merece relevante destaque o fato de a decisão normativa CAT de 2019 expressamente ressalvar que a consolidação promovida por meio da solução de consulta COSIT de 2018, abre aspas, não configura reclassificação na acepção utilizada pelo artigo 606 do RICMES. Resta patente, portanto, que a mudança de posicionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à referida classificação, efetivamente se deu com a publicação da solução de consulta de ANA de 2013, conforme restou consignado na decisão normativa CAT 3 de 2019. Mas
tem ainda algo de relevante a ser destacado. Em 9/11/2016, a própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo se posicionou pela classificação do pão de queijo congelado na NCM 190120, por meio da resposta à consulta tributária 13287 de 2016. Diz lá: a alíquota aplicável ao produto pão de queijo congelado, classificado no Código 190120, é de 18%. Importante observar que as manifestações do órgão de consultoria tributária, que versando sobre a mesma matéria concluíram de modo diverso, foram expressamente revogadas pela decisão normativa CAT de 2019. Por fim, registro que não me passa despercebida a existência do precedente apontado pelo relator, em sentido contrário à posição que aqui adotamos. Ainda que, ao meu ver, não se possa falar em entendimento reiterado e pacificado. Nesse sentido, destaco o entendimento proferido nos seguintes julgados: auto de infração 4.111.552, na segunda Câmara Julgadora, 4.141.680, da 11ª Câmara Julgadora, e 4.142.347, da primeira Câmara Julgadora, todos no entendimento que aqui exposamos. Bem, por isso, tenho que a exigência fiscal em debate relativa ao período entre janeiro de 2017 e outubro de 2018 deve ser mantida tal como consta na peça exordial. Isso tudo é mais referente ao item 1 ao 4, que é objeto do recurso ordinário. O item 5, que é objeto do recurso de ofício, acompanhamos o parecer de folhas 2278 e 2282, que reputamos suficientes para fundamentar o restabelecimento de acordo com o que fala o próprio AFRE autuante. Eu vou ser curto. Diz o AFRE, a certa altura de sua manifestação: ocorre que a autuação constante do item 5 deste auto de infração não se enquadra em modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento prevista no artigo 146. Eu desenvolvo todos esses raciocínios com mais vagar e mais rigor na manifestação escrita que eu peço para a presidência me permita colocar nos autos neste momento. E, com isso, encerro a minha exposição. Muito obrigado. Parabenizo a representação pela manifestação. Foi uma manifestação difícil para combater o voto do doutor Rubens, né? Mas tão bem fundamentada quanto. Acho que já está registrado, já está registrado, acho que é só solicitar, fazer a solicitação que eu já abro aqui. Muito bem. Sim. Tá. Acho que já está liberado. Bom, enquanto isso, enquanto a representação faz aqui os registros, doutor Rodrigo, vamos lá. Como bem colocado, a matéria já foi aí discutida, né, em outras, recentemente. Eu estou de acordo também com o entendimento do relator. A matéria ela só foi realmente aí clareada, né? Só foi esclarecida a partir de 2019. Também esse comentário trazido pela douta representação, apesar de oportuno, que a parte teria
vai dar uma titubeada, né, em relação aí às datas, se seria 2018 ou 2019, aí eu acredito que compete a nós, julgadores, né, realmente aí o pronunciamento final, né? E quanto ao recurso de ofício também, me parece bastante inusitado o procedimento adotado pelo fiscal, né, em relação aí a almejar, me parece que complementar, né, uma exigência feita no outro auto de infração. Então, por essas razões, eu acompanho o voto do bem fundamentado voto do relator. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Oi, pois não. Pois não. Um minuto, desculpe. Está feito o registro da manifestação, da representação fiscal? Eu não sei se... Está feito, mas eu ainda não consigo acessá-lo, mas está sim. Aqui consta o registro da manifestação. Consta como concluída aqui, sim. Então tá bem. Muito obrigado. Não, ele está disponível aqui o texto, sim. Está disponível? Está correto? É porque apareceu uma mensagem aqui que me deixou confuso, por isso que eu perguntei. Não, ele está aqui, sim. Está completo aqui. Em Eu não consigo. Para mim também está lá também. o seu nome, né? Quando eu clico no nome do representante fiscal, abre a manifestação. Ah, tá certo. No meu não abre. Aqui está abrindo. Aqui também. Aqui está abrindo também. Deixa eu atualizar para ver se... Abaixo do voto do relator aparece manifestação da representação fiscal. Na página principal do voto eletrônico. Quer ver, ó? É só um minutinho. Eu vou tentar atualizar para ver se... Ó. Mandei aí para vocês. E aqui não abre. Mas eu acho que a hora que atualizar, talvez aqui, vamos ver. Doutor Odilo. Deixa eu ver aqui. Como bem destacado no voto do relator, né, foi apresentada uma consulta tributária em 2018, nessa época as consultas já eram públicas, né, no sentido de classificar o pão de queijo como massa alimentícia, de modo que poderia ser conflito, consultas, né? Mas aí eu acho que, no caso, beneficiaria o contribuinte, né? Um conflito de entendimento da consultoria, com consultas divergentes, beneficiaria o contribuinte. E o objetivo da decisão normativa CAT foi justamente dar um posicionamento através de uma norma, né? Decisão normativa CAT, e não resposta de consulta. Então, desse modo, eu acompanho o voto relator. Muito obrigada, doutor Odilo. Só para registro aqui, eu saí e entrei de novo no processo, agora aparece. Agora eu consigo acessar. Muito bem. Bom, eu também acompanho o relator, acho que a abordagem foi perfeita no meu sentir, acho que a solução não poderia ser diferente. A fundamentação não merece reparos, então eu vou acompanhar o doutor Rubens. Encerrei os debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 41.43.612, o recurso ordinário foi conhecido e provido, e o recurso de ofício conhecido e não provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento, tudo registrado, ok.
Muito bem. Bom, senhores, todos os processos julgados, então. Ok. Tudo certinho, todos encerrados. Muito bem. Então, senhores, mais uma semana de excelentes trabalhos. Parabenizo a representação pela combatividade, aí, pelo trabalho. Esse último processo foi um pouco mais... houve um debate aí mais intenso, mas parabenizo a representação. Então, não havendo outras manifestações, eu dou por encerrada a sessão do dia 10 de março de 2023 e eu vou pedir para o Jailson encerrar a gravação. Muito obrigada a todos. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Vamos só aguardar o Jailson encerrar.